O tema é sobre cuidar de si mesmo. E o texto é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Quem pode ler bem alto, por favor? Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Irmãos, esse texto foi escrito por Paulo. Paulo escreveu para o filho dele na fé, chamado Timóteo. E Paulo falou para Timóteo o seguinte: Timóteo, cuide de si. Cuide de si mesmo. Tenha cuidado com a sua vida. Se cuida. Na nova tradução linguagem de hoje, de versão Márcio Torres, seria se cuida. Amém, irmão? Você quer, para deixar marcado, quer dizer para a pessoa que está do seu lado: cuida de ti mesmo. Tenha cuidado de si mesmo. Essa é a palavra que Paulo deu para Timóteo. Agora, cuidar de si mesmo, irmãos, envolve o quê? 1 Tessalonicenses 5:23, eu creio que responde essa pergunta. Por favor, quem pode ler esse texto bem alto para nós? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Quem pode ler bem alto? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer repetir comigo? Espírito, alma e corpo. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Espírito, alma e corpo. Irmãos, nós somos pessoas tridimensionais. Você é um espírito, você tem uma alma e você mora nessa carcaça aí, ó, que a gente chama de corpo. Você é um ser tridimensional. Deus é um ser tridimensional. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós também somos um ser tridimensional, espírito, alma e corpo. E cuidar de si mesmo envolve cuidar da tua vida espiritual, envolve cuidar da tua vida emocional, e envolve cuidar da saúde do seu corpo, saúde física. Essa é a tríade que mantém o ser humano em pé. Como essa caixa de som, ela está num tripé, ela tá sustentada por 3 pés. Se você tirar uma delas, ela cai. Se você só cortar uma delas, Se você só cortar uma delas, ela cai. E para você se manter em pé, você precisa cuidar do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Mas é importante a gente entender que isso aqui é um trabalho paralelo. Um não resolve o outro. Só porque você tem maturidade espiritual, não é garantia que você tem maturidade emocional. Só porque você é extremamente intenso nas disciplinas espirituais, não significa que você tem uma estrutura psicológica estável. Não é garantia. Para você ter uma estrutura psicológica estável, saúde mental, você precisa fazer um trabalho paralelo.
E para você ter saúde no seu corpo, você precisa fazer um outro trabalho paralelo. Porque ler a Bíblia não evita diabetes. Orar, jejuar, adorar a Deus não evita diabetes. Para você evitar diabetes, você precisa cuidar da sua alimentação. E a palavra de Deus nos diz para que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, até a volta de Jesus. Então ele está falando aqui de um desenvolvimento integral, completo. Essa é a tríade que mantém o ser humano em pé. E nós precisamos cuidar dos três, é um trabalho paralelo. Vamos meditar um pouco, ou escrever aqui o que é espírito, o que é alma, o que é o corpo. Irmãos, o corpo todos nós sabemos, essa carcaça que nós temos aí, né, que nós chamamos de corpo. O espírito é a nossa consciência. Deus, Espírito Santo, a palavra, ela atua aqui na nossa consciência. Nossa consciência. Agora, o que é a alma? A alma é intelecto, sentimentos e vontade. A sua alma é feita de intelecto, sentimentos e vontade. O teu intelecto tem capacidade de cálculo, armazenar informações. Por exemplo, eu vou estimular o teu intelecto agora. Quanto é 3 vezes 3? Qual é o número do seu telefone? Qual a data do seu nascimento? Qual é o nome da sua rua? Está tudo armazenado no seu intelecto. Agora, você também tem sentimentos. Quais são os sentimentos de um ser humano, gente? Medo. Medo é um sentimento? Sim. O que mais? Ansiedade? Ansiedade. O que mais? Complexo de inferioridade? Complexo de inferioridade. É um sentimento. O que mais, irmãos? Tristeza? Alegria? Tristeza, alegria ou felicidade, revolta, complexo de rejeição, tudo isso é sentimento, faz parte da sua alma. Mas só porque você foi batizado no Espírito Santo, ora em línguas, lê a Bíblia, jejua uma vez por semana, não é nenhuma garantia que você não tenha nada dessas coisas. Você precisa fazer um trabalho paralelo para superar esses traumas, esses complexos, essas angústias, essas feridas, essas dores. Tem gente que é parrudo espiritual, mas é um raquítico emocional. Tem gente que é um gigante espiritual e é um anão emocional. Por quê? Porque as disciplinas espirituais não garantem maturidade emocional. Você precisa fazer um trabalho paralelo. Só que muitas vezes nem treinado a gente é para fazer isso. A gente nem sabe nem como. Fica um ponto de interrogação na nossa cabeça. Como é que eu faço isso? E a palavra de Deus está dizendo: espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, completos, preenchidos, são saudáveis até a volta de Jesus. Irmãos, vamos dar uma manutençãozinha aqui na nossa vida espiritual? A gente já sabe, mas vamos só dar uma manutençãozinha aqui. Por que você decidiu seguir a Jesus? Qual a sua intenção?
Por que você quer seguir Jesus? Por que você quer ser um discípulo? Por que você tomou essa decisão voluntária? Ninguém te obrigou. Mas por quê? Por trás daquilo que nós queremos, tem aquilo que realmente nós queremos. Vou explicar mais. Por exemplo, eu pergunto aqui para você, o que o McDonald's quer? Todo mundo vai falar assim, vender hambúrguer. Mas por trás de vender hambúrguer, o que realmente o McDonald's quer é conquistar todas as esquinas das melhores avenidas das principais capitais do mundo. É isso que realmente o McDonald's quer. Ele não quer vender hambúrguer. Ele quer um mercado imobiliário, ele quer todas as esquinas das principais avenidas. Por exemplo, vai nas Nações Unidas, tem o McDonald's na esquina. Vai na Getúlio, tem o McDonald's numa esquina. Vai na 9 de Julio, em Buenos Aires, eu já fui, tem um McDonald's na esquina. Vai na principal avenida de Santiago, capital do Chile, eu já fui, já vi, tem lá um McDonald's na esquina. Vai na principal avenida de Lima, capital do Peru, eu já fui, eu já vi, tem lá um McDonald's na esquina. Vai na Times Square em Nova York, que é a principal avenida lá de Nova York nos Estados Unidos, tem um McDonald's na esquina. Vai na Itália, vai na Inglaterra, vai no Japão, tudo padronizado. O McDonald's está lá na esquina. É isso que ele quer. Só que todo mundo acha que ele quer vender hambúrguer. Mas por trás daquilo que alguém quer, tem aquilo que alguém realmente quer. E para nós mantermos a nossa vida espiritual, vamos dizer assim, saudável, nós precisamos ter uma intenção reta, alinhada com a vontade de Deus, que nos motiva a seguir a Jesus. Entende? Por que você quer seguir a Jesus? Por que você decidiu ser um discípulo? Tem gente que decide ser um discípulo porque quer uma vantagem, quer uma troca de favores, quer privilégios, quer proteção, quer resolver o problema da carência, quer resolver o problema financeiro. Então ele quer Jesus, mas o que realmente ele quer é resolver o seu problema. Não é Jesus. Uma pessoa que é uma troca de favores. Senhor, eu vou na reunião domingo e você me dá uma esposa para eu casar porque eu estou carente. Senhor, eu vou na reunião domingo, você me dá um carro zero. Senhor, eu vou na reunião domingo e você livra meu filho das drogas. Senhor, eu vou na reunião domingo e você me dá um emprego. Senhor, eu leio a Bíblia, 3 capítulos por dia, para o Senhor me proteger do câncer e do infarto. Então, eu te sigo e em troca você me dá umas vantagens, alguns privilégios. Combinado? Entende? Essa negociação, ela é uma doença. Se o que te motiva a seguir Jesus não é Ele, o Espírito Santo está falando para você nessa noite, para você corrigir a sua intenção. Se você veio por segundas intenções, não importa. Hoje o Espírito Santo está falando. Daqui para frente, corrige essa intenção. Eu não sigo a Jesus para eu ter privilégios. Eu sigo a Jesus porque eu amo Ele. Isso basta. Eu não sigo a Jesus para ter vantagem sobre as pessoas. Eu sigo a Jesus porque eu amo Ele. Isso me basta. Eu não sigo a Jesus para ter algum favor em troca. Ele é suficiente. Ele me basta. Ele me preenche. Eu sou inteiro. Eu sou completo. Porque Ele mora dentro de mim. Isso basta. Isso é suficiente para mim. Jesus é suficiente. Uma vez eu ouvi um irmão de Porto Alegre, ele disse assim: se Jesus não é suficiente para você, o céu não é o seu lugar. Porque lá não vai ter McDonald's.
Lá não vai ter esses brinquedinhos que a gente tem aqui. Nem casamento. Lá sabe o que vai ter? Para te preencher? Jesus Cristo. É Ele que vai para lá. Por isso que o céu é céu. Se Ele saísse de lá e fosse para o inferno ia ser o céu. Por causa da presença dEle. E a presença dEle basta. É suficiente. Então nós precisamos cultivar uma intenção reta para seguir Jesus e para ter uma vida espiritual saudável, vamos dizer assim. Eu não encontro outra palavra, se desculpa se isso te soa mal, tá? Um outro ponto que a gente precisa dar manutenção aqui na nossa vida espiritual primeiro é cuidar do nosso vínculo com Deus e ter motivação reta, genuína para isso. O segundo ponto para a gente dar manutenção aqui na nossa vida espiritual é cuidar dos nossos vínculos. Você é fruto do investimento de alguém. Tem um discipulador que investiu o tempo dele em você. Esse vínculo, ele precisa prosperar. Esse vínculo precisa frutificar, ele precisa crescer. Ele não é substituível como um pneu de carro. É um vínculo. Isso precisa ser cultivado. Isso precisa receber manutenção. Isso precisa crescer. Esse vínculo seu com o seu discipulador precisa desenvolver. Isso faz parte da nossa manutenção espiritual, para a gente ter uma vida espiritual saudável, fortalecida. Eu soube de uma localidade, não é do estado de São Paulo, vocês não conhecem, e é uma localidade muito grande, e por causa da geografia, eles mudaram todo o princípio e os critérios dos vínculos deles lá. Eles fizeram, a estratégia foi geográfica, esse mora perto desse, então vai no grupo aqui, aquele mora perto daquele lá, no mesmo bairro, vai no grupo lá. A igreja entrou numa doença e quase acabou. Porque não cuidou dos seus vínculos. Vínculo é uma coisa espiritual séria. Não se mexe assim. Geografia. Eu conheci. Entende, irmãos? Então, para manutenção da nossa vida espiritual, nosso vínculo com o Pai, com Deus, com Jesus Cristo, e por que eu sigo Ele? Qual é a minha motivação? É Ele, isso me basta. Maravilhoso. Segundo ponto, cuidar dos vínculos. Você é fruto do investimento de um discipulador. Ele está investindo o tempo dele em você. Ele se dedica a preparar um ensino, uma palavra para você no dia do grupo caseiro. Ele deixa de fazer as coisas dele, ele poderia ter ido passear no shopping. Ele serve ainda um chá com bolacha lá na reunião. Abre a casa dele, fica lá até tarde, te atende, manda mensagem, se preocupa com você, nunca pediu dinheiro. Você está vendo? Esse vínculo, você é fruto do investimento de alguém. Alguém está investindo em você, espiritualmente. Esse vínculo precisa prosperar, precisa frutificar, precisa crescer. O seu vínculo com o seu discipulador. Amém, irmãos? Vamos falar de cuidar do corpo e por último a gente deixa aqui a alma. Cuidar do corpo, irmãos. Como que a gente pode cuidar do corpo? O Alessandro pega bastante no meu pé por causa disso. Uma vez ele falou uma frase assim: Márcio, você tem que desembrulhar menos e descascar mais. Acho que no começo do ano passado, ou uns 2 anos atrás, ele começou a me arrastar para correr com ele. Cuidar do corpo. Você está vendo como jejuar, adorar, ler a Bíblia não garante que você tenha um corpo saudável? Não garante. Você precisa ir no médico. Sabia? Você ir no médico para cuidar do seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Ó. Tem cuidado de ti mesmo. Isso envolve saúde física.
alimentação, exercício físico, que é uma coisa que irmãos, olha só, por favor, eu não estou falando isso aqui como um professor, tá? Eu sou parte do problema. Esse aqui é o que mais pega. Eu fui no dentista há um mês atrás. Fazia 8 anos que eu não ia no dentista. Eu falei, meu Deus, ela vai me dar uma bronca, né? Porque eu tomava água gelada e doía aqui em cima e embaixo, né? Eu falei, deve estar tudo cheio de cara, faz 8 anos que eu não vou, eu fui, né? Aí a mulher super elogiou a minha escovação. Márcio, olha, só tem uma carizinha atrás do canino aqui, que ela nem precisou anestesiar, ela passou como é que chama? O motorzinho e já resolveu. Aí eu falei, mas por que dói a hora que eu tomo água gelada aqui desse lado? Ela falou assim, porque você está escovando muito forte e a sua gengiva está se sentindo agredida, então ela recua. Aí expõe uma parte do seu dente que não estava exposta antes. A hora que você toma água gelada, dói. Então, Márcio, eu vou te dar uma instrução. Você escreve com a direita ou com a esquerda? Com a direita. Então, escova com a mão esquerda. Porque a hora que você escova com a sua mão que você escreve, vai no automático. Você está olhando no espelho, eu ando na casa, eu fico andando na casa e escovando o dente. Vai no automático, eu nem sei, eu não calculo a força que eu estou fazendo. Então, na hora que eu comecei a escovar com a mão esquerda, eu comecei a calcular, meditar. Eu tirei do automático e coloquei o câmbio no manual outra vez. E eu comecei a escovar com a esquerda, eu comecei a calcular. Então, Márcio, agora compra essa pasta aqui, mas só que agora eu vou puxar a tua orelha, que tem um detalhezinho aí nos teus dentes. Eu estou notando um desgaste, porque você deve ficar assim, ó, tenso. Qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou pastor. Eu falei, tá vendo? Você cuida dos outros e não cuida de si, né? Então, é um puxão de orelha do dentista. As 3 profissões mais tensas: pastor, professor e médico. Aí a hora que ela falou isso pra mim, ela falou assim, eu vou te dar uma placa para você dormir à noite. Com essa placa você vai ficar mordendo. Mas eu comecei a perceber que durante o dia, eu fico assim, chega um monte de mensagens, eu fico 1 hora, 2 horas respondendo, atendendo, e vai, e liga, e chama, e organiza, viagem, não sei o que, a reunião, todos os dias. Aí eu percebi que eu fiquei assim, teve uma época, acho que uns 4 anos atrás, eu não dormia à noite, eu ficava contando as ovelhinhas. Eu até falei, Cleise, não durmo à noite, o que eu faço? Ela falou, toma um relaxante muscular. Na época. É tenso o negócio. Cuidar da saúde. Ir no dentista, ir no médico, alimentação, exercício físico. As disciplinas espirituais não garantem a saúde física. Um não resolve o outro, é um trabalho paralelo. Você faz esse trabalho aqui na tua vida, faz esse e faz esse paralelamente. Um não resolve o outro. Eu conheci um pastor, amigo meu, que é extremamente disciplinado espiritualmente, conhece a Bíblia como poucos, mas ele não cuidava da saúde. Só doce, ó, besteira, doce. Ele desembrulhava muito. Desembrulhava muito e descascava pouco. Sabe o que aconteceu? Ele estava dirigindo o carro na Rondon, indo para Bauru fazer a obra de Deus, e aí deu um pico de açúcar no sangue dele, porque ele já estava com diabetes, não tinha percebido, ele ficou cego, capotou o carro, acabou o ministério dele. Está vendo como maturidade espiritual não garante saúde física? Tem que fazer um trabalho paralelo. Ele foi extremamente criterioso e cuidadoso com a vida espiritual dele, conhecedor da palavra como poucos, mas não cuidou da saúde. Aqui nesse item aí, a higiene pessoal é muito importante. Questão de banho, a limpeza da boca, você falou de escovação, fio dental. Às vezes você conversa com uma pessoa, você sente um mau hálito. Isso é terrível. Né? Um desodorantezinho, um perfume, roupa limpa.
eu considero que é tão importante quanto você ter uma apresentação saudável. Trocar meia, Isso. trocar cueca, trocar Precisa ser calcinha. 2 por dia, né, Marcos? Eu troco 2 aqui. Higiene pessoal, ó. Tudo isso aqui envolve, ó, cuidado do corpo. Tudo isso envolve cuidado do corpo. O Dani contou num retiro, né, no ano passado, que tinha um pastor que tinha uma unção singular. Ele estava num retiro, o Dani estava nesse retiro também. Esse pastor estava ministrando lá nesse retiro. E ele estava na fila do almoço. Deu um infarto fulminante nele e caiu morto no meio do retiro. Acabou o retiro. Diz que o homem era bem forte. Fortão. Fortão. Ó, cuida da tua saúde, meu irmão. Do teu próprio bem. Fala isso pra mim também. O Toninho pegou muito no pé a questão de alimentação. Eu só comia bobagem. Eu mudei toda a minha alimentação. Agora que eu preciso fazer exercício físico, né, gente? Isso que não tá me pegando ainda. Só mais uma coisinha. É muito importante um check-up. Eu sei que nós temos dificuldades com a saúde, a diretora do hospital não é grande coisa, tudo bem, mas nós precisamos fazer um check-up rotineiro, não é? Porque essa semana agora um jogador de futebol, num check-up normal, descobriu que tem um problema sério cardíaco e precisou largar do futebol. Ele se despediu, inclusive, sexta-feira do futebol, jogava no Atlético Mineiro, porque descobriu. Muitos têm um infarto, como você citou esse pastor, porque nunca fizeram um check-up, não fizeram um exame de sangue, não viram colesterol, triglicerídeos, não é? Como é que estavam essas coisas. É uma manutenção preventiva. Preventiva é melhor do que a curativa. Márcio, você falou que os jogos que você está fazendo de atividade física, eles eram aqui lá. Plantar rúcula. Eu quis colocar esse preventivo, Márcio, porque senão a pessoa sai desesperada fazendo atividade física, e aí depois ele tem um infarto aí, ou um problema, né? Às vezes está com o joelho estourado, e não, né, Adriano? E ele ele resolve querer sair na louca, não pode, não é assim, né? Desculpa. Gente, pelo amor de Deus, ó, um equilíbrio isso aqui, viu? Não tô... Cuidado cair no outro extremo. Isso. Ficar fanático, né? Ficar louco, a pessoa fica louca. Vamos falar um pouco da maturidade emocional? Vamos lá. Primeiro, vamos tentar aqui organizar aqui a maturidade emocional, porque é uma coisa que parece que é muito abstrata, né, na nossa mente. O que é maturidade emocional? Esse é o primeiro ponto. Vamos definir o que é maturidade emocional. Gente, maturidade emocional é você dominar os seus sentimentos, ao invés dos seus sentimentos te dominar. Não é fazer o que quer, é fazer o que deve. Uma criança vive por seus sentimentos. Um adulto vive por seus deveres. Então, maturidade emocional é você dominar as suas emoções. Você ser líder dos seus sentimentos. Capitão da sua alma. E não a sua alma mandar em você. Exemplo bíblico disso é Neemias. Neemias é um livro do Velho Testamento, ele foi um reformador, ele trabalhava na Babilônia, ele era copeiro do rei chamado Artaxerxes, era o nome do rei. E ele era copeiro do rei. O que é copeiro? Por exemplo, vamos supor que o Adriano é o rei e eu sou o Neemias copeiro. Então eu experimentava, a bebida que ia servir para o rei, eu experimentava antes, como copeiro, para ver se estava envenenada. Se tivesse, eu morria e ele ficava vivo. Esse era o trabalho do Neemias. Trabalho bom, né? Tranquilinho, molezinho. Esse era o trabalho do Neemias. Ele estava lá na Babilônia, ele era copeiro do rei. O irmão dele chegou lá de Jerusalém contando notícias ruins
para o Neemias: o templo que o Salomão construiu para a gente acessar a presença de Deus foi destruído, as portas foram queimadas e os nossos irmãos, os judeus, estão em destruição. O Neemias chorou alguns dias e jejuou por isso, e foi trabalhar, continuou a rotina dele depois da notícia ruim. O rei percebeu que o semblante dele estava caído e perguntou: Neemias, de todos esses anos que você trabalha aqui comigo, só hoje eu vi o teu semblante caído. O que aconteceu? Então isso me mostra que Neemias ele tinha uma estrutura psicológica estável. Ele tinha maturidade emocional, ele era constante, ele não era assim, cada dia de um jeito, bipolar, né? Esquizofrênico, espiritual. Ele era aquilo lá, estava sempre ali, De todos aqueles anos que ele trabalhou com o rei, só um dia o semblante dele estava caído, porque ele estava triste. Olha a alma dele, do jeito que estava num dia mau. Só uma vez. Isso mostra que ele tinha maturidade emocional, ele era líder dos seus sentimentos. Tem gente que é refém dos próprios sentimentos. Acorda de manhã, os sentimentos põem uma arma na cabeça: hoje o seu dia vai ser ruim, porque eu mando em você. Aí ela fica com medinho, dodói. Não consegue liderar os sentimentos. Baita homem desse com barba não consegue liderar os sentimentos. Ai, meu Deus do céu. Acaba sendo escravo de si mesmo. Você está vendo como sua maturidade espiritual, não resolve o teu dodóizinho da tua alma? Está vendo como você ora em língua todo dia, foi batizado no Espírito Santo, foi arrebatado até o 5º céu. Mas aí, no dia seguinte, alguém fala meio atravessado com você, você faz um bico desse tamanho, fica dodóizinho, não vira nenhum. Sabe o que é isso? Falta de maturidade emocional. Sua espiritualidade não garante sua saúde mental. Você precisa fazer um trabalho paralelo. Por isso que tem muita gente parrudo espiritual e raquítico emocional. Não aguenta nada. Por que será, né, que os consultórios psicológicos estão lotados hoje? Está faltando isso aqui, Mas em nome de Jesus, meu irmão, hoje é um recomeço para você na sua vida emocional. Em nome de Jesus. Você não vai mais ser esse raquítico emocional, meu irmão. Em nome de Jesus. Fibra emocional na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Então, está definido aqui o que é maturidade emocional. Ser líder dos seus próprios sentimentos. Exemplo de Neemias, tá? Vamos identificar como que anda a nossa saúde emocional? De 0 a 10. Qual nota você daria para a tua maturidade emocional hoje? Isso precisa ser mensurado. Manhã cedo a gente fica sabendo. Algumas perguntas que nos ajudam a mensurar a nossa maturidade emocional. Essas perguntas aqui, irmãos, ela pode ser que tenha um fundo emocional. Não estou colocando um ponto final aqui, tá? Pode ser que isso daqui tenha um fundo emocional. Olha só. Você acorda cansado?
Primeira pergunta, para mensurar a sua saúde emocional. Você acorda cansado? Você tem dificuldades para dormir? Bastante, né? Ele dorme e depois ele deita, né? Normalmente eu aproveito para sentar porque Você se irrita facilmente? Irritação pode ser que a tua bateria emocional já esteja na reserva, esgotada. Precisa recarregar. Você se irrita facilmente? Você tem dores musculares constantes e sem motivo? Pode ser um fundo emocional. Não estou falando que é. Tá? Pode ser porque você tem um bicudo na porta ali, por isso está doendo. Entenda o que eu estou falando, por favor. se deu bicudo na porta é emocional também, né, Marcos? Ficou com raiva. Não tem como fugir. Você sofre por antecipação. Todo mundo gemeu aí. Eita, a nossa saúde emocional está precisando de uma manutenção, hein? Deus pegou você hoje. Revisão geral. Revisão geral hoje. Tá, então isso daí serve para a gente então identificar a quantas anda a nossa maturidade emocional. Irmãos, olha só, agora nós precisamos entender a importância da maturidade emocional. Teve um momento na minha vida, irmãos, para explicar isso, eu quero contar um testemunho. Teve um momento na minha vida que eu percebi que eu não tinha maturidade emocional. Eu era extremamente criterioso e profundo nas disciplinas espirituais. Saía viajar e fazia discípulo, e batizava, e profetizava, e manifestava os dons espirituais. Aí, no dia seguinte, alguém falou atravessado comigo, meu emocional já ficava. Tombei, pum. Aconteceu alguma coisinha, tombei. Eu entrei em crise, eu falei, Deus, por quê? Não estou entendendo. Foi aí que o Senhor me falou, você é um parrudo espiritual, mas você é raquítico emocional. Era por isso. Eu achava que as disciplinas espirituais iam garantir isso daqui, não garantia. Veio com a cara na parede. Aprendi a duras penas, com dor, com sofrimento. Espero que você não precise, meu irmão. Mesmo que eu fui batizado no Espírito Santo, orava em línguas, li a Bíblia não sei quantas vezes, conheci a palavra de Deus, já ouvi a voz do Senhor, mesmo assim, eu não tinha maturidade emocional. Eu não conseguia tirar os meus pés do passado. Sabe qual que é o pior lugar do mundo para morar? No passado. Sabe por quê? Porque no passado, onde está todos os seus traumas, todas as suas dores, todo o seu sentimento de culpa, todas as suas revoltas, todo o seu complexo de inferioridade, todo o seu sentimento de rejeição, está tudo lá no passado. Aí você fica com o pé lá, você traz tudo aquilo para o seu dia, para o seu presente. Irmão, o passado acabou. Acabou. O que conta é hoje para frente. Acabou o passado, não tem mais. Ontem a gente foi lá, fez um trabalho em Duartina, acabou. Hoje é domingo. Não tem mais. Acabou o passado. Ficou para trás. Por que você acha que a palavra fala assim? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O que ficou no passado, ficou no passado. Acabou. Você precisa se permitir um recomeço emocional. Você precisa recomeçar. Irmão, até Deus recomeçou no dilúvio. Fiz tudo errado. Vou recomeçar. E começou tudo de novo.
Até Deus recomeçou. Nós não podemos recomeçar? Recomeça. Deixa o negócio lá no passado e recomeça. Acabou o passado. Agora é o recomeço. Você precisa recomeçar. É hoje o teu recomeço. Tira o teu pé lá no passado. Sem excelência emocional, nós somos escravos do passado. Permita-se recomeçar. Quem não tira os seus olhos do passado, não deu nenhum passo ainda em direção à maturidade emocional. Nenhum. Está vendo como as disciplinas espirituais não garantem maturidade emocional? Tem gente que é rico espiritual, mas é um mendigo emocional. Tem gente que tem grandes revelações e discernimento das regiões celestiais do mundo espiritual, mas toda essa espiritualidade que ele tem vaza entre os dedos porque não tem maturidade emocional para sustentar isso aqui. Toda essa espiritualidade vaza entre seus dedos, porque essa aqui é a tríade, que mantém o ser humano em pé. Tem que ter os três, senão não para em pé. Essa é a tríade que mantém o ser humano em pé. A maturidade emocional tem a ver com assumir a responsabilidade pessoal e parar de ficar botando a culpa nos outros, a culpa do diabo. Tem gente que não quer assumir a responsabilidade dos seus atos, não quer enfrentar as situações e põe a culpa no diabo, põe a culpa nos outros, porque não tem maturidade emocional para enfrentar as situações. Então o que ele quer fazer? Ele quer se esquivar, ele quer fugir. Aí fica cheio de pendência emocional. Não adianta fugir, tem que enfrentar. Se você fugir do problema, daqui 5 anos ele vai estar ali ainda, te acompanhando. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Não tem jeito. Marcos, nós lidamos com muitas pessoas, né? E uma das grandes dificuldades do discipulado que nós enfrentamos é as pessoas, me perdoe a expressão, levantarem defuntos do passado. Eu estou crendo que isso está dentro desse contexto que você está ministrando. E aí não tem que faça a pessoa mudar, Márcio. Parece que está num caminho bonito, que você estava construindo uma coisa linda. De repente, um obstáculozinho na frente, a pessoa volta lá e cata lá no passado os defuntos antigos. Falta de excelência emocional. Sabe o que acontece, irmãos? Para mim, agora eu vou dar minha opinião pessoal. Para mim, homem de Deus é aquele que suporta, não é aquele que conquista. Porque tem gente que conquista e não tem fibra para suportar o que conquistou. Aí perde tudo aquilo que conquistou. Para mim, homem de Deus é quem suporta, não é quem conquista. Tá, você conquistou um casamento, mas você tem fibra emocional para suportar um casamento? Você conquistou filhos, você tem fibra emocional para suportar os filhos? Você conquistou um emprego que você tanto queria, mas você tem fibra emocional para suportar esse emprego que você conquistou? Você conquistou um ministério, tá, mas você tem fibra emocional para aguentar ele? Você fez discípulos, conquistou um grupo caseiro, você é líder de grupo caseiro, você tem fibra emocional para suportar essa conquista? Aquele que suporta vale mais do que aquele que conquista. Tem muita gente que conquista muitas coisas, não tem fibra emocional para suportar as coisas que conquistou. Aí perde. Aí faz um rombo na hora.
Só é homem de verdade quem cumpre seus direitos e deveres. Meu sobrinho tem 4 anos. Ele só cobra os direitos dele. Eu quero meu chocolate. Mas vai falar para ele, vai cumprir o seu dever. Não quero. Não quer cumprir os deveres. Porque ele é uma criança, tem 4 anos. Mas só é homem adulto quem cumpre seus direitos e deveres. Uma criança vive por seus direitos e sentimentos. Um adulto vive por seus deveres, responsabilidade. Mas mesmo a criança precisa ser ensinada que tem que ter deveres. Mesmo a criança precisa, com certeza, ser ensinada a cumprir com seus deveres. Um adulto que exige somente os seus direitos é uma criança emocional. A criança só faz aquilo que quer. Um adulto faz o que deve ser feito. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13:11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Menino foge, adulto enfrenta. Essa é a importância de você desenvolver, você se treinar todos os dias a sua maturidade emocional. Como desenvolver maturidade emocional? Primeiro, se tornar líder dos seus sentimentos. Como já falamos. Sabe quando que você vai ser líder dos seus sentimentos? O Alessandro sabe. Quando você decidir. Cansei já de falar isso. Sabe quando que você vai ser líder dos seus sentimentos? Quando você decidir. Segunda maneira de desenvolver maturidade emocional: decidir tirar o pé do passado e olhar para o futuro. Sabe quando você vai tirar o seu pé do passado? Quando você decidir. Sabe quando você vai parar de viver lá no passado? Quando você decidir. Três, não tomar decisões com base em sentimentos. Você precisa tomar uma decisão, eu vou te dar 3 bases sólidas, seguras, para você tomar qualquer decisão. Decisão, irmãos, tem que ser tomada com base em oração, análise e conselhos. Não em sentimentos. Por exemplo, alguém que está muito feliz porque o time ganhou, promete pagar churrasco para todo mundo com base naquela alegria. Olha que furada que ele se meteu. Aí ele vai colocar na ponta do lápis quanto que fica pagar um churrasco para todo mundo, porque tomou uma decisão na euforia. Por exemplo, decidir o futuro com base no medo, você não vai. Por exemplo, eu tenho um sonho de ir para a África, é o meu sonho. Mas lá tem malária. É o país, o continente que mais tem índice de malária. Se eu tiver medo da malária e for decidir o meu futuro de ir para a África ou não, com base no medo da malária, eu não vou. Decisão não tem que ser baseada em sentimento. Medo é um sentimento. Decisão tem que ser tomada com base na oração, análise e conselhos. Não conselho do ímpio, hein, meu irmão? Pelo amor de Deus. Não vai pedir conselho para os ímpios. Não vai sair coisa boa de lá. Se eu for tomar uma decisão com base no desânimo, que é um sentimento, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desistir. Não se decide nada com base no desânimo. Desânimo não é uma base para você decidir.
para você tomar decisão a respeito de nada na tua vida. Nem no teu casamento, nem na tua profissão, nem no teu ministério, nem no teu grupo caseiro, nem na onde você vai morar, nem nas suas compras, nem nas suas finanças, nada. A raiva. Já pensou? Tomar uma decisão com base na raiva? Ou você vai agredir, ou você vai abandonar a pessoa. Tomar uma decisão com base na raiva. Raiva é um sentimento. Não se toma decisão baseada em sentimento. Decisão, irmão, é com base em oração, análise e conselhos. Você precisa decidir, ora, analisa, põe no papel, pede conselho. Principalmente se tem um irmão aqui no meio que já chegou aonde você quer chegar. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu sei que o Rafael Braz já trabalhou, guardou dinheiro, foi lá e comprou o carro dele à vista. Então ele é uma boa pessoa para eu pedir conselho. Como é que se compra um carro? Eu quero casar. Eu vou perguntar para os casados. Quantos anos você tem de casado, Toninho? Vou fazer 40. Vai fazer 40 anos de casado. Então é ele que eu tenho que ir lá pedir conselho para o meu casamento. Eu quero desenvolver um ministério. Pergunta para algum irmão que já desenvolveu um ministério. É esse irmão que já chegou nesse lugar onde você quer chegar, ele é a pessoa mais apropriada para puxar você até esse lugar. Agora, você vai pedir conselho para os ímpios que não conseguiram, eles vão falar que não é possível, você não vai conseguir. É isso que eles vão falar para você. Se quiser comprar um carro, não vai pedir conselho para o vendedor, né, Marcos? Não vai pedir conselho para o vendedor. É uma boa análise. É uma boa análise. Pois é. 4, um passo prático para você desenvolver maturidade emocional. Rotina. Definir uma rotina para você. Você quer ver uma rotina do fracasso? Sabe como é uma rotina do fracasso emocional? O sujeito fica até 1h30 da manhã lá no celular rodando o Facebook. Até 1h30 da manhã, rodando o Facebook, vendo a vida dos outros. Aí ele tem que acordar de manhãzinha para ir trabalhar. Aí toca o despertador, ele põe no soneca. Soneca, 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 soneca. Aí depois vai ver, está atrasado para o trabalho. Aí ele sai correndo para trabalhar, se arruma, não dá tempo de tomar café da manhã, não come nada, vai para o trabalho. Com sono, cansado e com fome. Olha que rotina fracassada. Misericórdia. Aí trabalha o dia inteiro lá, pressão, e cliente, chefe, não sei o quê. Aí volta para casa cansado, vai na TV. Aí fica lá na TV, aí depois vai tomar banho, depois 1h30 da manhã no Facebook rodando. Aí acorda de manhã, o dia seguinte, mesma coisa, chega atrasado, chega lá no trabalho lá, toma aquele cafezinho no copinho de plástico, né, que eu chamo de xaropinho do câncer. Nem arruma a cama. Você não se dá o merecimento nem de ter uma cama arrumada. Aí leva a conta na cara porque chega todo dia estressado. Você tem uma rotina infeliz dessa, você está jogando sua autoestima lá embaixo, porque você não se dá o respeito nem de ter uma cama arrumada. 3 minutos leva para você arrumar a cama. É a rotina do fracasso. Você está caminhando para o buraco emocional, meu irmão. Você não se dá o respeito nem de ter uma cama arrumada. Quem vai respeitar você? Ninguém. Nem você se respeita. Essa é a rotina do fracasso. Ô Márcio, nós tivemos um caso de uma pessoa que passava o dia inteiro descansando e a noite inteira jogando. O dia inteiro descansando, a noite inteira jogando. Fracassou em tudo. Fracassou em tudo, né? Não tinha como dar outro resultado. Não tinha como dar outro resultado. Desempregado. Não
tinha como. Irmãos, sem maturidade emocional, sabe o que acontece com a gente? A gente entra num ciclo de tentativas e frustrações. Tentativas e frustrações. Eu tento e me frustro, tento de novo e me frustro, tento de novo e me frustro. Porque eu não tenho maturidade emocional. Até que você consiga e treine a sua própria alma, lidere seus sentimentos, você nunca vai dar os seus melhores resultados da sua vida, os seus melhores frutos. Rotina, meu irmão. Tira do automático e põe no manual outra vez. É você que dirige. Seja capitão da tua alma. Seja homem. Tenha um sono reparador de no mínimo 7 horas por dia. Mantenha uma alimentação saudável. Pratique exercícios físicos. Cultiva um hobby. Qual é seu hobby? Tenha um hobby, cultiva um hobby. Cultiva um hobby, meu irmão. O lazer também faz parte da vida do discípulo. Amém, meus irmãos?